Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, continua a considerar uma das imagens mais belas e mais conhecidas da pregação de Jesus: o bom pastor, as suas ovelhas e o redil. E hoje Jesus fala também sobre a porta. Ele é a porta, e quem entrar por ele, ou seja, quem passar por esta porta, será salvo. Depois de se apresentar como a porta ou a porteira, por onde as ovelhas passam e encontram a verdadeira liberdade, a vida em Deus, Jesus se apresenta como pastor, não como qualquer pastor, a exemplo das lideranças de seu tempo, mas como o bom pastor, o qual conduz as ovelhas à única porta, que é Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo. E quem tentar levá-las a outro lugar é um farsante diante de quem se deve ter cuidado para não se prejudicar. Porque quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E ontem, na Santa Missa, nós vimos na segunda leitura João falar daqueles que não conhecem a Deus, os que não tiveram a experiência com o ressuscitado. E entre estes existem os hereges, os que não professam a fé católica, ou mesmo aqueles que foram batizados, que hoje rejeitam os dogmas de fé, por exemplo, que não acreditam que exista inferno, purgatório, e colocam em dúvida as verdades de fé, ou mesmo aqueles que repudiam a fé cristã, que isto é apostasia. São realidades que estão à nossa volta. Nós corremos perigo. Diz as Sagradas Escrituras que o demônio veio para roubar, matar e destruir. Roubar a nossa fé. Uma vez que a pessoa fraqueja na fé, ela vai morrendo espiritualmente e corre um sério risco de se condenar. Mas a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É o que nos fala Paulo na segunda carta aos Timóteo. São Paulo, inclusive, na carta aos Timóteo, escreve que chegará um tempo em que as pessoas deixarão as verdades de fé para acreditar em fábulas. E isto não está longe de nós. Quantas pessoas que se deixam enganar, buscam a salvação, por exemplo, a partir das estrelas, do esoterismo, de forças ocultas, de seitas contrárias à nossa fé. Daí a importância de escutar a voz do pastor, de passar por esta porta que é Cristo. Ele é o bom pastor, tornou-se a porta da salvação da humanidade, porque ofereceu a vida pelas suas ovelhas. Jesus, bom pastor e porta das ovelhas, é um chefe cuja autoridade se expressa no serviço. Um chefe que, para comandar, doa a vida, não pede aos outros que a sacrifiquem. Podemos confiar num chefe como este, de tal maneira que o bom pastor é aquele que, seguindo o exemplo de Cristo, se sabe humildemente ao serviço dos outros, nada procura para si mesmo. Seja-me permitido um conselho, propõe São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, e ele diz: se alguma vez perdemos a claridade da luz, recorramos sempre ao bom pastor. E quem é o bom pastor? O que entra pela porta da fidelidade à doutrina da Igreja. Aquele que não se comporta como o mercenário, o qual, vendo chegar o lobo, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa o rebanho.
A palavra divina não é vã. E a insistência de Cristo, não percebemos o carinho com que fala de pastores e de ovelhas, do redil e do rebanho, é uma demonstração prática da necessidade de um bom guia para a nossa alma. É o que nos diz este grande santo. É importante deixar-nos conduzir por Ele, pelo Senhor. Daí, repita a importância de escutar sua voz. Na transfiguração, aparece a voz de Deus dizendo: escutai o meu filho, escutai o que ele diz. Este é o caminho para a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Seguir os passos de Jesus. Como ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos e irmãs, quando somos levados à igreja, quando criança, em alguns casos como adultos, para recebermos o batismo, nós participamos da natureza divina, ou seja, temos a possibilidade da salvação por causa da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacramento do batismo é considerado o sacramento porta, é o que dá acesso aos outros sacramentos, é o que nos santifica, nos torna filhos de Deus. Somos sepultados com Cristo, sua morte, para renascer, para a vida nova. Jesus nos assegura que abriu a porta do céu para nós, a fim de que a presença de Deus Pai se manifeste em nossa vida. A porta do céu é o próprio Jesus. Ele é a porta pelo qual todos nós teremos acesso à vida que nos foi preparada pelo Pai. No entanto, nem sempre temos consciência dessa verdade e, na nossa fome de felicidade, muitas vezes nos deixamos conduzir pelos ladrões e salteadores deste mundo, que nos acenam com fortuna e felicidade. Buscamos compensações fora de Deus por conta de nossas carências, nossos vazios, por causa do nosso pecado, nossa inclinação ao mal. Acabamos sendo seduzidos por outros, que não é a voz de Deus, que não nos levam à porta do céu, mas à perdição. E quando nos desviamos de Jesus, o bom pastor, nós corremos o risco de entrar em outros lugares onde Deus não está presente. Somente Jesus pode nos conduzir rumo ao Pai. Jesus veio ao mundo para nos dar a vida em abundância, esta vida sobrenatural, interior, que já experimentamos aqui na terra. Acredito que falei já algumas vezes na Eucaristia, no milagre que acontece no altar com a transubstanciação. Seu corpo e sangue, que é alimento de vida eterna para a nossa alma. Como diz o Salmo: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Porém, todos que buscam outros caminhos e seguem outras vozes terminam sendo enganados. A ovelha que é conduzida por Jesus tem plena confiança de que está no caminho certo. Por isso, ela percebe quando a querem desviar e foge. Ela escapa daqueles que não anunciam Jesus, que não operam em nome de Jesus e por amor a Ele. As ovelhas conhecem a voz do pastor porque têm intimidade profunda com Ele. A igreja é o nosso redil. Na igreja, nós estamos seguros, pois nela que se encontra Jesus, nosso bom pastor. Sua presença real na Eucaristia, no sacramento da confissão, onde, arrependido dos pecados, buscamos, de certa forma, atualizar o batismo em nossa vida, purificando nosso ser, exorcizando nossa alma, para sermos cada vez mais do Senhor e estarmos com Ele
Quando lemos as Sagradas Escrituras, aprofundamos em nossa fé, numa leitura espiritual, e nosso apostolado também, sendo presença de Deus no mundo, sendo luz e a graça de Deus agindo em nós. Não podemos dizer que não precisamos da igreja. Cristo fundou sua igreja a partir de suas palavras quando diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus escolheu 12 para estar à frente desta igreja. E ele prometeu: estarei convosco todos os dias, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Deu o poder das chaves, autoridade, à igreja, a Pedro, São Pedro, primeiro Papa, pedindo a ele: apacenta minhas ovelhas, cuida, governa esta igreja, este lugar. No entanto, Cristo continua agindo através dos sacramentos. Quando acontecem os ritos dos sacramentos, é Cristo que age. O Padre age na pessoa de Cristo. É Jesus que continua no meio de nós. Por isso, a comunidade e a nossa família são uma extensão da igreja, onde aprendemos com Jesus a não nos desviar do seu caminho, a não fugir dele. Há muitas teorias no mundo que tentam nos enganar, muitas filosofias de vida, ideologias contrárias à nossa fé, propagadas por ateus, por materialistas que acreditam apenas nas coisas deste mundo, gente sem fé, que precisam também ser alcançadas por Jesus. Como ele disse ontem no evangelho que nós escutamos no domingo, existem outras ovelhas que não são desse redil que nosso Senhor quer resgatar, porque ele é o verdadeiro pastor. E outras doutrinas que existem por aí, falsas conquistas, são teorias da prosperidade sem esforço, teoria de que tudo é relativo, de que podemos nos salvar pelas nossas ações e várias outras vozes, propostas, alternativas que vão surgindo e que está aí à nossa frente, tentando nos desviar do verdadeiro caminho. Mas Jesus é a porta, como ele mesmo afirma. De igual modo, o bom pastor é evidentemente o Cristo, mas também seus discípulos, cada um de nós, aqueles que trabalham para ele. Na igreja de São João eram Pedro, Tiago, João, Felipe, Paulo, todos os outros, mas também, sem dúvida, as mulheres, Maria Madalena, a outra Maria, Marta e tantas outras que testemunharam Cristo vivo na vida das primeiras comunidades. Na igreja de hoje é o Papa Francisco, que no último ano traz esse vento de frescor que nos diz algo do ressuscitado. São também muitos bispos, padres, religiosos, religiosas, cristãos e cristãs engajados em nome do seu batismo, que trabalham por um mundo melhor. Esses pastores não têm medo de abrir as portas para que sejamos salvos. Existe, na verdade, bons pastores entre nós, bons padres, que nos ensinam o caminho da salvação, por onde nós devemos ir, para onde, por causa da honestidade, a sinceridade que eles têm de anunciar Jesus. Por outro lado, infelizmente, existe, claro, maus pastores, mercenários, que desviam do caminho da salvação, levando à condenação, à falsidade, escandalizando fiéis. Assim como existe maus pais de família, maus administradores, mercenários políticos, profissionais da saúde e assim por diante. Portanto, os ladrões e bandidos do texto de hoje
são os mesmos que tinham ajudado a transformar a casa do Pai em uma casa de negócio no início do Evangelho. São ladrões e assaltantes porque assumiram uma função sem a designação do Pai, ou seja, estão ali, mas não entraram pela porta. E o que fazer para não ser enganado? O primeiro passo nesse processo de libertação, irmãos e irmãs, diletos ouvintes, é a escuta da voz de Jesus, contida somente no Evangelho. Quem realmente escuta o Evangelho não se permite ser aprisionado nem controlado por nenhum sistema religioso ou político, mesmo que esse se autodenomine cristão. Assim como a comunidade joanina, também as de hoje devem estar atentas ao que lhes é ensinado. Quando não for a voz de Jesus, ou seja, o Evangelho, devem repulsar e rejeitar sem medo. Neste sentido, o bom exemplo de um sacerdote é um incentivo para outros a seguirem o Cristo com igual disponibilidade. Eu pregava Santo Agostinho, querendo chegar até vós, isto é, ao vosso coração, prego-vos Cristo. Se pregasse outra coisa, queria entrar por outro lado. Cristo é para mim a porta para entrar em vós. Por Cristo entro não nas vossas casas, mas nos vossos corações. Por Cristo entro alegremente, escutai-me ao falar dele. Por quê? Porque sois ovelhas de Cristo, fostes compradas com seu sangue. Olha que bonito este ensinamento de Santo Agostinho para nós, para nossa fé. Devemos anunciar o Cristo ressuscitado, não outra coisa, para que as pessoas de fato sejam transformadas em suas vidas, possam passar por esta porta que é Cristo. Para nós cristãos, o pastor por excelência é Ele, Jesus. Ele recebeu do Pai a missão de conduzir o rebanho de Deus. Cristo deve conduzir as nossas escolhas, de modo que poderíamos nos perguntar: quem nos conduz? Qual é a voz que escutamos? A voz da política? A voz da opinião pública? A voz do comodismo da instalação? A voz dos nossos privilégios? A voz do êxito, do triunfo a qualquer custo? A voz da novela? A voz da televisão, das redes sociais, da mídia, dos fake news? O que é que você, dileto ouvinte, internauta, está ouvindo? Esta voz é verdadeiramente a de Deus? Cristo é o nosso pastor. Ele conhece as ovelhas e as chama pelo nome, mantendo em cada uma delas uma relação muito pessoal. Divino Pastor é quem pode realmente ajudar, salvar e conservar a vida. Ele afirmou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para distinguir a voz do pastor é preciso 3 coisas. Preste bem atenção, tome nota se quiser, para te ajudar no teu caminho espiritual, na tua vida cristã. Bom, primeira coisa, uma vida de oração intensa, uma intimidade com Deus. Segunda coisa, um confronto permanente com a palavra de Deus, com as sagradas escrituras. E por fim, uma participação ativa nos sacramentos, onde recebemos a vida que o pastor nos oferece. Sem deixar de lado, é claro, a caridade com os nossos irmãos e irmãs, sendo apóstolos, apóstolas, sendo luz no mundo, de pessoas consagradas por causa do seu batismo, que oferecem a sua existência ao Senhor, quer no silêncio da oração, quer na atividade apostólica, às vezes na linha de vanguarda e sem poupar energias, servindo com criatividade o seu carisma e colocando à disposição de quantos encontram. E penso também naqueles que acolheram a chamada ao sacerdócio ordenado, se dedicam ao anúncio do Evangelho, repartem sua vida
juntamente com o pão eucarístico, pelos irmãos, semeiam a esperança e mostram a todos a beleza do reino de Deus. Aos jovens, especialmente a quantos se sentem distantes ou olham a igreja com desconfiança, gostaria de dizer a você, meu caro jovem, deixai-vos fascinar por Jesus. Dirigi-lhe as vossas perguntas importantes através das páginas do Evangelho. Deixai-vos desinquietar pela sua presença que sempre nos coloca de forma benfazeja em crise. Ele respeita mais do que ninguém a nossa liberdade. Não se impõe, mas propõe-se. Dai-lhe espaço e encontrareis a vossa felicidade no seu seguimento. E se vô-la pedir, na entrega total a Ele. E rezemos para que tenhamos padres santos, de acordo com o coração de Jesus, padres que levem a sério o seu sacerdócio, a sua missão na igreja, levando os fiéis à santidade de vida, para a edificação do reino de Deus. Por isso nos ensina Jesus: pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E como sabemos, a oração é feita mais de escuta que de palavras dirigidas a Deus. O Senhor fala ao nosso coração e quer encontrá-lo aberto, sincero e generoso. A sua palavra fez-se carne em Jesus Cristo, que nos revela e comunica toda a vontade do Pai. Por isso é decisivo para nós cristãos cultivar um olhar cheio de esperança no nosso tempo, para podermos trabalhar frutuosamente, respondendo à vocação que nos foi dada ao serviço do reino de Deus, reino do amor, de justiça e de paz. Um reino, o lugar onde podemos nos santificar, na igreja, através dos sacramentos. E esta esperança, amados irmãos e irmãs, assegura-nos São Paulo: a esperança não decepciona, como está em Romanos 5,5, que se trata da promessa que o Senhor Jesus nos fez de permanecer sempre conosco e de nos envolver na obra de redenção que Ele quer realizar no coração de cada pessoa. E tal esperança encontra o seu centro propulsor na ressurreição de Cristo, que contém uma força de vida que penetrou o mundo. Onde pareceu que tudo morreu, que tinham matado Deus, voltam a aparecer por todo lado os rebentos da ressurreição. É uma força sem igual. É verdade que muitas vezes parece que Deus não existe. Vemos injustiças, maldades, indiferenças, crueldades que não cedem. Mas também é certo que no meio da obscuridade sempre começa a desabrochar algo novo, que mais cedo ou mais tarde produz fruto. A redenção, realizada na Páscoa, dá a esperança, uma esperança certa, fiável, com a qual podemos enfrentar os desafios do presente. Assim sendo, fortalecidos pela alegria pascal e pela fé no ressuscitado, confiemos nossas intenções à Virgem Maria, a quem invocamos como porta do céu e mãe de todas as vocações, para que, com a sua intercessão, suscite e ampare numerosas e santas vocações para o serviço do reino de Deus. E que o Senhor da Messe sustente as vocações, em especial os sacerdotes, para que possam ser autênticos ministros do Cristo Bom Pastor, para que os fiéis, mediante a palavra e os sacramentos, tenham vida e a tenham em abundância. Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!